Então, bom dia a todos. Nós vamos começar aqui a nossa aula de ciência. Nós vamos trabalhar a questão da máquina simples. Veja bem, entender a questão da ideia do homem, a história do homem, o que o homem quis buscar e construir para ser utilizado nas tarefas do seu dia a dia. Então, a habilidade da nossa aula de hoje é discutir a aplicação ao longo da história das máquinas simples e por soluções e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas no setor rural e urbano. Então, diz que aqui ao longo da história o homem procurou melhorar suas condições de trabalho, principalmente no que se refere à redução do seu esforço físico. Para isso, o homem utilizou inicialmente meios auxiliares que lhe permitissem realizar trabalhos de modo mais fácil e com o melhor gasto possível de sua energia, ou seja, a sua força muscular. Esses primeiros meios foram a alavanca, a roda e o plano inclinado, que por sua simplicidade ficaram conhecidos como máquinas simples. Veja bem, se a gente observar, a gente vai perceber que o homem ele sentiu a necessidade de produzir objetos, produzir algo para que aumentasse o seu trabalho e diminuísse o seu esforço físico. Então, as principais máquinas simples que foram criadas foram a alavanca, a roda, o plano e o plano inclinado. Precisamos recordar que esse já diz máquina simples, porque era uma máquina que ela não conseguia trabalhar só, mas que ela ajudava no trabalho do homem. Então ele criou com o próprio objetivo de facilitar a sua vida e diminuir a sua força. Então nós temos aqui nós temos exemplo da alavanca, porque o homem sentiu a necessidade de movimentar objetos sem usar a própria sua mão, a roda e o plano inclinado. A alavanca ela foi criada por Arquímedes no século IV a.C. Ele disse: "Dê-me um ponto de apoio e levantarei o mundo." Alavancas são máquinas simples, compostas por uma barra rígida que pode girar em um ponto de apoio. Mas para que eu utilize essa alavanca como ponto de apoio, eu preciso usar algumas forças. Eu preciso utilizar algo do corpo. Eu preciso utilizar membros e forças e resistência no meu corpo. Quais são esses elementos? Nós temos a força motriz ou potente, nós temos a força resistente, nós temos o braço motriz, distância entre a força motriz e o ponto de apoio, nós temos o braço resistente, nós temos distância entre a força resistente e o ponto de apoio, nós temos o ponto de apoio e o local onde a alavanca se apoia quando em uso. Então nós temos vários fatores aqui. No braço nós temos a resistência, mas nós temos a distância que nós vamos aplicar essa força. E nós temos também a questão do ponto de apoio. A gente pode observar aqui no exemplo, ponto de apoio e a resistência. Essas alavancas, elas se dividiam em três tipos: interfixa, ponto de apoio entre a força potente e a força de resistência, interresistente, que a força resistente está entre o ponto de apoio e a força potente, interpotente, que é entre o ponto de apoio e a força resistente. E aqui nós temos alguns exemplos através de figura que nos representa essa interfixa.
que ela nos faz a referência entre o ponto de apoio e a potência e a resistência. Então é apoiado e vai ocorrer essa resistência no corpo. Nós temos também uma representação da interresistente. A resistência é exercida entre o ponto de apoio e a potência. E nós temos a interpotente. A potência é exercida entre os pontos de apoio e resistência. Vamos falar aqui do plano inclinado. Então, o plano inclinado é possivelmente a máquina simples mais antiga do mundo. Animais e homens pré-históricos já utilizavam os planos inclinados naturais das encostas das montanhas para escalar. Imagine-se que o plano inclinado teve papel importante na construção das pirâmides do Egito Antigo e ao facilitar a elevação de grandes blocos, ou seja, através do plano inclinado, o homem sentiu a necessidade de produzir algo mais alto. E aí, como ele iria chegar a ter esse ponto fixo? Então ele criou o plano inclinado. Se a gente observar o plano inclinado, a gente pode entender como uma rampa, onde uma rampa de garagem. Vamos pensar assim para até assimilar esse entendimento. Temos um exemplo. A cunha e o parafuso são exemplos de aplicação de plano inclinado. A cunha funciona como dois planos inclinados. Nós vamos falar da roda. A roda constituiu uma das descobertas mais importantes. Provavelmente, a roda surgiu ainda sob a forma de rolete, quando o homem primitivo teve de deslocar grandes cargas por longa distância e não podia conter apenas a sua força. Então o homem começou a sentir a necessidade de levar algo para algum lugar. Porém, a sua força braçal não era o suficiente para fazer a locomoção desse objeto. E o que foi que o homem fez? Ele criou a roda, para que essa roda pudesse auxiliar juntamente com sua força e fazer o transporte das suas mercadorias. Essa roda tem uma divisão. Se divide-se em rodana. Nós temos alguns exemplos aqui, vocês podem estar dando uma observada. Elas podem ser fixas ou elas podem ser móveis. Nós temos exemplo das fixas. E também temos exemplos da móvel. A rodona fixa ou roda fixa, ela é fixada e algo desliza nela. E a móvel, ela se movimenta para fazer o trajetório do objeto. Nós temos as polias motores que também faz parte dessa roda, que faz esse círculo. E por fim, criaram-se as engrenagens. As engrenagens são constituídas por rodas dentadas que se encaixam umas nas outras, transmitindo movimento, mas invertendo o sentido da rotação, quando se trata de apenas duas rodas. Então a gente pode concluir aqui que as máquinas simples elas foram criadas como um mecanismo para apoiar o trabalho diário. Não use energia elétrica, somente a força humana ou animal. Então, quando o homem criou essa máquina simples, o objetivo dele no exato momento era apenas ajudar nas suas tarefas diárias e diminuir o seu esforço braçal, a força do seu braço. Ou seja, o homem quis
facilitar o trabalho do seu dia a dia. Sentiu a necessidade. Muito obrigado.